Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Então se dá liberação, descendo a solução. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Amém. Então se dá liberação, descendo a solução. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Suas mães. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Cante mais com a força. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas. Canta, irmã, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Então se dá liberação, descendo a solução. Então se dá liberação, descendo. Sou de mão. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Então se dá liberação, descendo a sua. Todos. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora, Deus, sucedem coisas maravilhosas. Então se dá liberação, descendo a sua unção. Então se dá liberação, descendo a sua unção, descendo a sua unção.
Glória a Deus. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Glória a Deus. Você não vai dar para adorar. Ele está aqui para aceitar, para receber o nosso culto. Glória a Deus. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Eu oro como Davi. Eu oro como Davi. Se o Espírito se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Eu danço como Davi. Eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Eu oro como Davi. Eu oro como Davi. Glória a Deus. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Lá. Repetir para não. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém. Eu sei, o meu Senhor. Quando eu orava, quando eu orava, alguém. Eu sei, o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando cantava, alguém me tocou. O meu Senhor. Glória, aleluia. Glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. Alguém. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia. Glória e aleluia. Alguém. Glória. Eu sei, o meu Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são
curados os cativos e oprimidos, livres são os enfermos e doentes. Os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Cante orando. O Espírito está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Somente crer, tudo é possível. Cantemos e assim recebamos o pregador da noite. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor. Cremos que tua palavra é verdade. Cremos que tudo vai falhar, mas que a tua palavra nunca falhou. Nós cremos que só o Senhor é Deus. Cremos que Tu és o autor da vida e doador de toda boa dádiva. E Tu habitas na luz inacessível, a qual homem nenhum pôde ver. Cremos que o Senhor é o autor e sustentador deste universo. E Tu governas a cada lei. Todas as leis estão em Tuas mãos, Senhor. Foi pelo Teu poder que fomos criados. E é pelo Teu poder que estamos vivos aqui de pé hoje à noite, Senhor. Nós queremos exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Não viemos aqui movidos por um espírito de religião. Viemos aqui Te adorar. Viemos dizer que nós Te amamos, porque o Senhor primeiro nos amou, Senhor. Agora,
como seres mortais nesta condição humana. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos do Teu favor, da Tua graça, da Tua ajuda, Pai. Precisamos que Tuas mãos de graça e de misericórdia sejam estendidas sobre nós hoje à noite. Precisamos que o Senhor parta o pão da vida para nós. Eu não sei o que este povo precisa, mas o Senhor sabe, Pai. Conforme nossa necessidade, alimenta as nossas almas. E, Pai, que o poder do Teu nome esteja sobre cada vida, e Teus anjos possam estar aqui, ter este ambiente sob Teu controle nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. O Senhor seja louvado. Nós vamos ter a leitura da Bíblia no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. São Mateus, capítulo 11, o verso 28 ao 30. Vamos ficar em pé. Vamos ter o batismo também depois do culto. Do irmão José Gentil Soares da Costa, da irmã Edneuza Silva da Costa e Daniel Soares da Costa. Deus abençoe esta família. Inicia o ano abrindo um caminho para muitos outros que virão, né? Glória a Deus. São Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, fala comigo hoje à noite. Fale em cada coração, Senhor. Que nós não tenhamos propriamente um sermão, mas um exemplo de vida, Senhor. Que isto possa ir no coração de cada crente. Enquanto pedimos, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Eu acabei de chegar de Recife agora. Passamos esses dias ausentes. E quando chega, tivemos um atendimento demorado no escritório. Saí já bem tarde. Chegamos 8h30 aqui. E quando chegamos, tivemos uma boa notícia, porque como que há umas 3 semanas atrás, uma irmã me procurou aqui no escritório
chorando. Estava nervosa. Eu disse, pode ficar calma. Porque havia aparecido no céu da boca dela uma espécie de um osso. Nasceu ali, tinha crescido, tinha mais de 1 centímetro já. E ela tinha ido à médica, e a médica disse, tem que operar. Estava nervosa, eu disse, você não tem que estar nervosa. Porque Deus pode operar antes da mão do médico tocar. E se precisar da mão do médico tocar, nós cremos que Deus vai operar também. É como dizia alguém, com este povo ninguém pode. Né? Se morrer, foi Jesus que levou. E se sarar, foi Jesus que curou. É que vai. Né? Não tem jeito. Né? Mas aí ela estava agitada, nervosa, e eu orei por ela, e a ungi, e ela foi tirar a radiografia para fazer a cirurgia e desapareceu. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é maior. Amém? Então, são coisas assim. Eu vou dizer exatamente como diz o profeta, não sou um pregador, não me considero um pregador, porque não existe no mundo quem consiga falar, expressar na íntegra o amor de Deus. Um mostra um ângulo, o outro mostra outro ângulo, mas ninguém sabe explicar. Ninguém sabe pregar, contar a história do amor de Deus. Um homem foi levado para o manicômio como louco, e lá dentro ele escreveu aquele hino que diz que se todos os homens fossem escritores, e o mar fosse tinta, e o céu fosse papel, nem mesmo assim seríamos capazes de descrever o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus excede todo entendimento. Você nunca jamais será capaz de explicá-lo. Porque o interesse de Deus pelo seu povo, pela sua família, uma coisa que ninguém explica. Eu estava sentado ontem à mesa e disse para os irmãos que estavam almoçando comigo, por que será que a gente gosta tanto dos filhos? Por que será que a gente gosta tanto dos filhos da gente? Né? Você tem um certo afeto, um certo amor pela sua esposa, do seu marido, mas tem alguma coisa no filho porque que é mais forte. É muito mais, é diferente. É um sentimento diferente. Parece que é 1 milhão de vezes melhor você ser ofendido do que alguém ofender seu filho. É assim ou não? Você prefere que as pessoas até te ofendam, mas não mexa com ele. E Deus é da mesma maneira. Deus chegou a dizer que quem mexer com os seus filhos mexe na menina do olho dele. Você não pode imaginar o que é ofender um filho de Deus. Como isto vai repercutir lá dentro do coração de Deus.
Mas, então, isto já me impressiona de saber como escreveu aquele poeta, dizendo: ó, por que Jesus me ama? Tem alguém aqui que sabe explicar por que ele te ama? Pois é, o poeta também disse: eu não posso te explicar. E eu não sei te explicar. E não há homem no mundo que saiba explicar. Por que Deus nos ama? Porque Deus amou o mundo, disse João, de tal maneira que deu o seu próprio Filho. O profeta de Deus disse que o quadro mais triste, a história mais triste de toda a Bíblia, não há outra mais triste, é Deus tirar a visão dos seus filhos, os judeus, para dar para quem não era filho, os gentios. Este é um quadro triste, terrível, que ninguém pode explicar. Deus tirou a visão, cegou propositalmente os judeus para que eles não conhecessem e reconhecessem quem era Jesus. Para que eu e você pudéssemos ter uma chance. Uma chance. Uma chance de um dia nos assentarmos com Ele naquela grande mesa na ceia das bodas do Cordeiro. E sermos feitos filhos. Filhos de Deus. Deus tirou a visão. E agora, na era de Laodiceia, no linear da história, no final da história da humanidade, Deus está cegando os gentios. E vai devolver a visão para os judeus. O que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. Ninguém sabe explicar o amor de Deus. Eu só sei que Deus, conhecendo a condição da sua família, que havia caído porque seu inimigo capital, Satanás, só existe uma arma pela qual ele pôde ofender a Deus, ofendendo sua família aqui na terra. Então ele apontou sua arma e veio contra a família. Você vai entender por que é que o diabo odeia tanto as famílias e está levando as famílias a um fracasso, a uma falência. Nós falamos, o pecado originou-se de uma desobediência. O pecado originou porque Satanás conseguiu entrar na família de Adão. Ele conseguiu romper. E a família é a coluna vertebral de uma nação, é a coluna vertebral de uma igreja. Quando a família está desfacelada, então tudo está acabado. Tudo está acabado. Mas eu estou agradecido a Deus e quero dar graças a Deus. No primeiro culto deste ano aqui em João Pessoa, nós estamos vendo que Deus está trabalhando e aí temos uma família para ser batizada porque Ele prometeu. Recuperar sua família. Agora, se Satanás usou uma arma para destruir a família de Deus aqui na terra, Deus usou uma arma poderosa. Eu vou citar o que o profeta disse. Foi um golpe mortífero, fatal, que Deus deu em Satanás. Deus fez isso. Mas que jeito ele fez? Eu já coloquei na mão de vocês a mensagem chamada Conferência com Deus.
houve uma conferência lá no céu. Deus parou com os seus anjos. Eu gosto muito disso. O profeta traz isto de uma maneira muito simples, muito boa, muito fácil de se entender. Disse assim: mas Deus, para desferir o golpe mortal no pecado, olha como ele escolheu vir. Houve uma conferência no céu e os anjos perguntaram: como descerás? De que maneira tu irás à terra para fazer este acerto de contas? Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos. E a resposta foi: veja só, vou me tornar um deles. Parecia que Deus estava abrindo o peito. Falou assim: pode atirar, Satanás. Parecia que ele estava abrindo o peito. Porque um deles, qual foi o homem que esteve aqui na terra que não fracassou? Aliás, o profeta de Deus disse: nós nascemos um fracasso. Qual foi? Parecia que Deus, quando disse vou me tornar um deles, dizia: vai acabar tudo. Ele vai dar um tiro nele também, e aí Deus perdeu a guerra. Mas a Bíblia, meus irmãos, isto faz desta Bíblia a verdade. Isto faz desta Bíblia infalível. É tão bom olhar para a Bíblia e ver que Adão falhou, que Abraão falhou, que José falhou, que Jacó falhou, que Davi falhou, e que cada um deles falharam, e a Bíblia não escondeu as falhas deles. A Bíblia veio e fez questão de mostrar as falhas daqueles que ela considera seus heróis. E os chama de heróis da fé. E mostra a falha de todos eles. Mostra a falha como mostra a minha e mostra a tua. Mas é bom também lembrar que a Bíblia coloca estes homens no final como superando as suas próprias fraquezas, suas próprias falhas, e os coloca na galeria dos heróis da fé como vencedores. É bom lembrar disso. É bom lembrar que eu tenho um Velho Testamento, você tem um Velho Testamento, você tem fraquezas, você teve falhas, mas é bom lembrar também que quando você chegar do outro lado, lá não haverá nenhuma falha registrada contra você. Glória a Deus. Amém? Você crê nisso? As coisas velhas terão passado. Eu gosto disso. Não haverá uma só falha. Teve uma mulher que ainda caiu na esparrela de dizer para o profeta: olha, eu não gosto de te ouvir, porque você exalta demais a Jesus. Ele disse: oxalá que tudo que eu tivesse contra mim naquele dia fosse isso. O fato de eu ter exaltado a Jesus, porque se eu disser para você que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, e disser a você todas estas qualificações, ainda é muito pouco, porque ele é muito mais do que isso. Glória a Deus. Amém. Como é que tu vais? O que irás fazer? De que maneira descerás à terra? Vou ser um deles. Vou ser como qualquer um deles. Vou descer, porque a lei de redenção exigia um parente próximo, semelhante. Não podia ser, ele poderia ter escolhido, e eu gosto demais disso, porque ele poderia ter escolhido outro meio, mas ele não quis.
Ele quis ser semelhante a você, sentir o que você sente, passar pelos caminhos que você passa. Isto é uma metamorfose. Isto é sair do controle do universo, porque isto é o que ele é, Elohim, o autoexistente, o que governa todas as coisas, aquele que existiu de si próprio, aquele que tem controle de tudo, e descer a uma condição pobre e miserável como é a do ser humano. Isto é segredo, e eu vou soltar esta bomba na cabeça de Satanás aqui hoje à noite. E eu sei que este é um golpe fatal para destruir o teu inimigo. Deus sabia como vencer a Satanás. Deus sabia que arma usar, que golpe ele daria, que o nocautearia de uma vez para sempre. E o profeta chegou a pregar e dizer: Satanás está paraplégico numa cadeira de rodas. É como um inimigo, é como uma fera ferida, apenas avançando, mas não pode te alcançar. Glória a Deus! Ele está na cadeira de rodas porque Jesus quebrou sua coluna vertebral. O golpe foi certeiro. Como vai fazer isso? Vou me tornar um deles. Tornar um deles é perder a guerra, é ter fracassos, é ter falhas. Não, vou te mostrar. Vou te mostrar que eu vou me tornar um deles. E vou vencer tudo. Porque a Bíblia diz que ele veio e em tudo foi tentado, mas não falhou. Ele foi tentado em tudo. Vamos dizer, ele foi tentado em tudo. Foi tentado por adultério, foi tentado por homossexualismo, foi tentado por tudo. A Bíblia diz tudo, não foi em algumas coisas. Foi tentado ser desonesto, foi tentado mentir, foi tentado falar da vida dos outros, foi tentado cobiçar, foi tentado em tudo. Se ele houvesse fracassado em um só ponto, ali seria onde o diabo teria direito sobre a sua vida. Mas ele não falhou em nada. Ele é mais do que vencedor. Amém? Amém. E se ele é mais do que vencedor e venceu tudo, a influência da vitória dele está sobre mim e sobre você. É por isso que nós estamos caminhando aqui. É por isso que nós estamos vencendo aqui. Eu falei, vou repetir. O profeta disse: existem duas trindades. Você está num vale e do lado direito você tem uma trindade. Você tem aqueles que viveram nesta vida e saíram daqui e foram para a eternidade com Cristo, baseado no testemunho vivo do Filho de Deus. Logo em seguida você tem a região dos anjos e depois você tem o trono. Do lado esquerdo você tem aqueles que partiram sem Cristo, com um testemunho funesto. Você tem a região dos demônios e você tem o trono de Satanás. Estes dois lados, um destes dois lados, está influenciando sua vida, sua maneira de ser, sua maneira de viver. Não existe, irmãos, coluna do meio nisso aqui, não. Existe Deus e existe Satanás. Um destes dois lados influencia você. Suas atitudes é prova de que lado você está. Isso é o que diz a nós se nós estamos vencendo ou não. Existe um inimigo muito poderoso que precisa ser derrotado.
na vida dos crentes. E se você consegue acertar um golpe fatal neste inimigo, você sabe que sua vida como crente é uma vida de vitória. Você sabe que não haverá barreiras, você sabe que não haverá muralhas que vai te cercar. Você vai passar por cima de todas elas. E o próprio diabo sabe se você tem ou não esta arma. Você pensa que o diabo não sabia se ele trouxe a arma para destruí-lo ou não? Houve uma conferência no céu. E eu gosto de dizer, o irmão Branham disse, quando você ver qualquer coisa acontecendo aqui embaixo na terra, primeiro aconteceu lá em cima. Alguma coisa aconteceu lá. Nada acontece aqui sem que primeiro aconteça lá. Nada. Qualquer coisa que estiver acontecendo na sua vida, primeiro houve um acontecimento no céu. Ou Deus disse permito, ou disse não permito. Mas alguma coisa está acontecendo lá em cima. Primeiro acontece lá, para depois vir aqui. E aconteceu uma reunião lá, uma conferência. E Deus conversou com seus anjos. E quando Deus conversou com seus anjos e disse, eu vou ser um deles, Satanás tremeu no inferno e sabia que a sua derrota estava decretada. Oh! Você diz, por quê? Ser como eles é ser derrotado. Não, senhores. Quando disse Deus, eu vou ser como eles, Satanás sabia que estava em problemas. Porque o espírito que estava nele é um espírito de exaltação. Quando você ver qualquer pessoa exaltada, saiba que ele é um derrotado e que quem está influenciando a vida dele é Lúcifer. Mas quando o diabo disse e ouviu dizer que ele ia ser como um de nós, que o autor da criação ia vestir esta roupa, que ele ia ser um ser humilde, ele sabia que a batalha estava perdida. Oh, irmãos, todo espírito de exaltação é de Satanás. Deus venceu na humildade. Foi sendo um de nós. Veja, minha lei de redenção é um parente próximo. Eu terei que ser um homem, eu mesmo. E aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Nasceu. Ele poderia ter descido como um querubim. Ele poderia ter descido pela escadaria dourada. Ele poderia ter chamado os anjos para que tocassem e cantassem enquanto ele descia aqui na terra para resolver o problema da sua família. Mas ele resolveu descer aqui na terra e ser um bebê. Para um pouquinho aí, por favor. Pense no Deus que o céu dos céus não pode contê-lo. Pense no Criador deste universo, segurado por mãos humanas. Tão simples, tão pequeno. Quando ele teve a conferência no céu e disse, vou ser como um deles, ele fez com que um homem aqui embaixo na terra abrisse a sua boca e proferisse uma profecia. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aconteceu lá, alguém profetizou aqui, Satanás.
sabia que estava em problema. Glória a Deus. Por isso, quando nasceu, logo que nasceu, tentaram matá-lo. Não conseguiram. Não conseguiram. Nada pôde destruí-lo. Até o momento certo, em que ele haveria de ganhar a batalha. Preste atenção, nunca pelo espírito de exaltação, mas parecendo que estava perdendo. Humilhado, cuspido, esbofeteado, foi assim que ele venceu. Você está me entendendo? E haverá horas na sua vida que você vai pensar que você está perdendo. Mas é assim que se consegue vencer. Eu estou aqui, irmãos, meus preciosos irmãos. O mundo não precisa de sermões. O mundo não precisa de mensagens filosóficas. O que o povo quer ver é vida prática. Se prega evangelho é mostrando fatos. Jesus pregou, foi assim. Falou sobre uma serpente, sobre uma árvore. Foi mostrando para vocês, na prática, na vida. Foi assim que ele disse, aprenda de mim. Eu fiz primeiro, eu te dou o exemplo, eu te mostro como vencer. Você pode ver isso, claro. Eu não estou aqui para pregar filosofias. Eu quero mostrar o evangelho vivido a cada dia, para você saber como vencer. Ele poderia ter caminhado até a terra, expulsado todos eles, mas ele teve uma conferência e ele decidiu vir como um bebê. É interessante, existe uma diferença entre palpites e conselhos. Você já viu falar que um homem estava construindo uma casa e todo mundo chegava lá e dizia assim, essa casa que você está construindo, se você pegar essa janela e mudar para aquele lado ali, fica melhor, vai ter uma melhor ventilação. Ele pegava a janela daqui e mudava para ali. Daqui um pouquinho, o outro passava e disse, mas essa janela não ficou bem aqui, muda ela para tal posição. Aquela porta, e simplesmente o homem mudou tudo o que ele tinha feito. E aí ele ficou desgostoso e parou com aquela construção e disse, vou começar outra. E começou uma outra vizinha. E quando ele estava construindo, já vieram as pessoas e disseram, essa janela não vai ficar bem aqui, mude para aquele lado de lá, faça tal coisa. Ele disse, olha, a casa do palpite é aquela, essa aqui eu vou fazer do meu modo. Deus não muda seu programa. Deus não muda seu projeto. Mas você já viu na Bíblia Deus parado com seus anjos, aceitando conselhos? Quando ele iria destruir Acabe, ele perguntou aos anjos, isso é uma coisa maravilhosa. Como é que nós vamos destruir Acabe? Convencê-lo a descer a Ramote de Gileade. E um dizia uma coisa, outro dizia outra. Ele parou para ouvir. Até que ele viu e disse, esta é a maneira. E quando Deus toma uma decisão, aquela é a maneira correta. Ele sabia como era Satanás. Ele conhece o espírito exaltado dele. Esta é a era que nós vivemos, de seres tão exaltados que são capazes de discutir com Deus, de argumentar contra Deus, de dizer que Deus está errado, de mandá-lo calar a boca na sua cara. E este é o espírito da hora das trevas. Amém. Eu vou ser um bebê.
o menino vai nascer. Isto seria a maneira para que Deus fizesse as coisas. E ele veio, e nasceu, e tomou a forma humana, como um bebê, e brincou na rua como qualquer menino, e suou quando sentia calor, e chorou quando sentia tristeza. Mas ele era Deus. Mas estava vestido nesta condição nossa para saber dar o golpe certo na hora certa. Irmão e irmã, todas as armas do inferno estão apontadas contra você. Mas você tem uma arma tão poderosa que desmonta qualquer arma de Satanás. E esta chama-se humildade. Quando alguém exalta, o outro se humilha, Satanás ficou envergonhado. Deixa eu voltar aqui e dizer, eu disse agora há pouco que não existe 3 personagens distintos, um diabo, um Deus, e você exprimindo sua própria posição. Não, existe você que é usado para manifestar atributos dos céus ou atributos do inferno, influências de Deus ou influências do diabo. Você é o canal pelo qual esses 2 poderes se manifestam aqui na terra. E você nunca pode atribuir isso a uma pessoa. É a Deus ou é ao diabo. Vou te dar um exemplo. Um pastor disse, ele tinha um motor em casa. E um ladrão foi e roubou o seu motor elétrico. E ele chamou e disse, roubaram o nosso motor que produzia energia para casa. E alguém disse, vá à polícia e dê parte, porque o ladrão roubou. Ele disse, eu não vou na polícia dar parte, porque não foi outra personalidade que roubou, senão o diabo. Ele levou uma coisa que Deus havia me dado. E ele usou alguém para vir tomar o que Deus tinha posto na minha mão. Então eu não vou dar parte na polícia, porque eu vou falar com Deus que vai forçar aquele diabo voltar a trazer aquilo que me pertence. Só existe 2 forças. Um homem está sendo usado por uma delas. E aqui estava um que roubou, mas aqui estava um para forçar aquele devolver. Glória a Deus! Você está me entendendo isso, irmão? E ele orou, chamou sua família, se ajoelhou e orou. Eu já vi isso acontecer dentro da casa da minha mãe. Mas ele chamou sua família e ajoelharam e oraram. 2 dias depois, aquele irmão estava fora de casa, um carro da polícia parou na porta da sua casa e desceu o policial e bateu palmas e chamou alguém e saiu um rapaz e disse, pois não? Ele disse, é aqui que roubaram um motor elétrico? Ele disse, é, roubaram o nosso motor. Como o senhor sabe? Meu pai não foi da parte da polícia. Disse, mas acontece que há 2 dias atrás nós vimos esse homem com esse motor e suspeitamos que ele não era dono desse motor e o prendemos. E ele disse que havia roubado esse motor de um pastor e nós viemos trazê-lo e ele veio aqui mostrar aonde foi que ele tinha roubado. Agora você pensa. O nome do ladrão era Joel. O nome do filho do pastor que recebeu o policial era Joel. E Deus falou através do profeta Joel, no seu capítulo 2, eu tornarei a restituir a você tudo aquilo que te pertence.
Ora, se é meu, tem que vir de volta. Lá no princípio, olha o padrão. Havia um Deus e havia uma família abençoada. Como é que o ladrão entrou lá e destruiu a família de Eva? Destruiu a casa de Adão, jogou a todos nós nesta miséria, a ponto de você ter filho rebelde, marido rebelde, mulher rebelde, estar numa condição dessa. Meu irmão e minha irmã, existe um mesmo Deus do céu que prometeu a você fazer este espírito dar a volta e trazer de volta aquilo que é teu. Você tem direito de ser saudável, você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser abençoado. Satanás é um ladrão. Só existia um meio para Deus fazer isso, tornando-se um de nós. Vou ensinar para eles como se resolve problemas. Vou ensinar para eles como se vence todas as coisas. Vou ensinar para eles que muitas vezes você vai ter que perder, mas você vai sair vitorioso do outro lado. Amém. Glória a Deus. Deus não habitou, não habitará em exaltação. Deus habitou e habita em humildade. Você pode dizer amém a isso? Amém. Você vê aquele homem, nasceu como um bebê, foi rejeitado, não teve amigos, tinha uma vida separada, foi ao Jordão. Quando chegou ao Jordão para ser batizado por João Batista. Eu gosto disso. O céu se abriu e veio uma pomba descendo sobre ele. Diz William Branham, profeta de Deus, aquela pomba só veio sobre ele porque ele era cordeiro. O irmão Branham disse, você sabe o que é um cordeiro? Disse, eu já estive no mato e vi um cordeiro. Sua mãe estava ali do outro lado da árvore e ele estava do lado de cá. E a mãe estava de cá e ele balindo para ir ao encontro da sua mãe. E não sabia como achar o caminho para chegar até ela. Era um ser dependente. Você viu o Cordeiro de Deus, o que ele disse em São João? O filho por si mesmo não faz coisa alguma. Ele não dava um passo por si mesmo. Sua vontade não era a vontade dele. Você vê que quando ele chegou no Getsêmani, ele confidenciou e conferenciou com o Pai, dizendo como é que vamos resolver o problema agora. E ele disse, não a minha, mas seja feita a tua vontade. Olha um pouquinho aí. Por que pessoas ficam brigando? Eu não tenho que discutir com ninguém. Se corta cabelo, se não corta cabelo, se veste curto, se não veste curto, se assiste televisão, se não assiste, pinta e se borda. Eu não tenho que discutir isso com você. Eu estou falando aqui sobre fazer a vontade do Pai, de ser influenciado por Deus ou ser influenciado pelo mal. Veja de que lado você quer ficar. Eu não tenho que discutir religião. E quando ele chegou dentro do Jordão, o irmão Branham diz assim, o cordeiro é o animal mais manso que nós temos na terra, indefeso. Eu assisti um filme de um pastor, um cachorro pastor,
que tomava conta de um grupo de cordeiros, e os cordeiros são chamados de cabeça seca, porque eles não pensam por si mesmos. Eles fazem aquilo que o pastor disse que eles deveriam fazer. E esta foi a condição que Davi se encontrou e disse: ele é meu pastor, eu sou ovelha do seu pasto, ele me conduz às águas tranquilas, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo nada. Um cordeiro é um animal indefeso. Ele não era capaz nem de encontrar seu próprio caminho para encontrar sua mãe. Ele é incapaz de dirigir sua vida. Você não sabe o que faz, você não sabe como agir, por mais inteligente que o homem professe ser. Eis o homem nas apalpadelas dos escuros, sem saber de onde veio, para onde vai, o que está fazendo, porque passou aqui na terra. Ele não sabe encontrar seu caminho de regresso à eternidade. Nós precisamos de Deus. Eis a razão que Deus deu sua palavra para ovelhas, que não tem direção própria, não tem vontade própria, não está vivendo pela sua ideia, é submisso. Essa era a única razão que a pomba veio sobre o cordeiro, porque a pomba poderia levar o cordeiro para onde ela queria. Ela veio sobre ele, e quando ele foi batizado, que saiu das águas, a pomba voou para o deserto, o cordeiro seguiu a pomba voou para uma festa, num casamento em Caná da Galileia, o cordeiro foi para a festa do Caná da Galileia, a pomba voou para o templo, ele foi para o templo, a pomba foi voando, e ele foi seguindo, e a pomba voou para o jardim do Getsêmani, lá estavam os soldados romanos, ele admitiu que a hora dele havia chegado, a pomba voou para o Calvário, ele foi para a cruz, a pomba voou para a sepultura e para o inferno, e lá ele venceu a morte, a sepultura e o inferno. A única razão que a pomba veio sobre ele é porque ele não andava por si mesmo. Quando você quer agir da sua maneira, você tem muitos galos na sua cabeça. Quando você quer agir da sua maneira, você tem muitas brigas e intrigas e problemas na sua vida. Mas quando você age pela direção do Espírito Santo, ainda que você passe humilhado por um espaço de tempo, eu quero afirmar a você que Deus não deixará você terminar sua vida envergonhado e frustrado. Eu quero afirmar para você que este Deus nunca falhou com ninguém e não falhará com você se você for fiel à sua palavra. Eu quero dizer para você que Deus é um ser desta natureza. Eu quero citar Provérbios 15, verso 33. Salomão disse que diante da honra vai a humildade. Deus vai honrar aqueles que realmente vivem sua palavra. Mas aqueles que realmente vivem sua palavra, a humildade vai na frente. A humildade vai abrir caminhos. A humildade vai expulsar demônios. A humildade vai vencer doenças. A humildade vai vencer o inferno. Antes de Deus te honrar e te colocar do outro lado, você precisará andar em humildade diante dele.
profeta disse: sabe por que a pomba veio sobre o cordeiro e não viria sobre um cavalo? E se ele, um cavalo da coisa, não viria sobre um cachorro, porque o cachorro morde? Isso é bom. Isso é bom para nós testarmos a nossa qualidade de vida. Damos coice ou mordemos? A resposta está na ponta da língua. Ofendemos as pessoas. Eu estou falando morder, porque essa é a linguagem bíblica. Paulo disse: estáis mordendo e devorando uns aos outros. Como é você dentro de casa? Como é você no trabalho? Como é você no seu convívio? Esta é a influência da sua vida. A pomba veio influenciar a ele. Ele não mordia, ele não dava coice, ele não corria. Ele era um cordeiro. Agora vamos para a prática. Deixa eu mostrar para você isto em realidade em nossos dias. Esta é a verdade, meus irmãos. Mensagem pregada pelo William Branham chamada Humilha-te. O irmão Branham disse: há uma maneira que Satanás terá para controlar sua vida e influenciar suas atitudes. E esta maneira é contrariar você. Quando ele consegue te contrariar, automaticamente você se exalta. E quando você se exalta, a influência não é de Deus na sua vida. Porque Deus abate o exaltado e exalta aquele que se humilha. Quando alguma coisa vem, escute bem, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, na rua, onde você estiver, para te contrariar, você diz: isto é meu filho. Seu filho, coisa nenhuma, isto é o diabo usando o teu filho. Isto é minha mulher, sua mulher, coisíssima nenhuma. Isto é o diabo usando tua mulher para te contrariar. Não existe aqui 3 elementos e 3 poderes. Existem 2 influências. E eu gosto disso, porque a maneira que Deus teve para vencer a Satanás foi esta. Ele disse: eu vou ser um deles. Então, como é ser um deles? É ter nervo como você, é ter temperamento como você, é ter natureza como você, é estar aqui embaixo como você está. E você disse: e você, pastor? E eu sou do mesmo jeito. E eu sou do mesmo material que você é feito. E eu tenho os problemas como você tem. Mas eu quero saber quem está dirigindo nossas vidas. Eu disse para minha mulher hoje: eu quero almoçar 12:00 porque eu tenho que ir para Recife. Eu disse 12:30 e quando eu cheguei na cozinha, a panela de arroz com carne ainda estava no fogo fervendo. O que você acha que me aconteceu na hora? Ferveu uma panela de pressão dentro de mim. E eu falei: mas eu tenho compromisso. Aquilo vem para te contrariar. Eu estou te dizendo isto, o que é evangelho na vida prática. Eu não vim aqui conversar fiado para vocês, não. Eu quero mostrar para vocês que existe um Deus dos céus. Eu quero mostrar para você que este Deus influencia a sua vida. Eu quero mostrar para você que Deus muda quadros na nossa vida. Deixa eu voltar aqui. William Branham disse: antes da minha conversão, minha mãe era índia e meu pai irlandês.
E o cruzamento de sangue da minha mãe com meu pai me fez um ser estúpido, um ser de uma natureza horrível. Meu pai me esmurrava e eu caía no chão e me levantava e me punha de frente dele e dizia, bate de novo. E ele batia e eu caía e me levantava e dizia, pode bater de novo. Essa era a natureza de William Branham. E um dia ele vinha da escola porque estava carregando os livros de uma moça. 14 rapazes o pegaram e o esfregaram no chão e bateram com pedra na sua cara até dilacerar tudo. E ele correu em casa, pegou um rifle, voltou as balas do rifle e disse, vou matar um por um agora. E encontrou com aqueles garotos que vinham rindo e dizendo, viu como batemos nele? Nunca mais ele se meterá conosco. William Branham saltou na frente com a espingarda e disse, ponha-se na fila, qual é que vai morrer primeiro? E puxou o gatilho e a bala falhou, e puxou e a bala falhou, e puxou e foram falhando todas as 14 balas. E ele disse, eu chorava como um idiota de ódio. E os meninos correram gritando e se foram. E um dia ele encontrou com o Salvador Jesus. Aí ele disse, sabe o que me aconteceu? Eu fui trabalhar numa companhia elétrica e disse, nunca crie que um homem deveria bater numa mulher, pois um homem que bate em uma mulher é porque não tem coragem de bater em outro homem. Mas fui cortar a energia elétrica de uma mulher. E a mulher me xingou de todos os nomes horríveis que podia se ouvir na terra. Minha mãe, a mim e a todos os nomes, diz o profeta. Disse, mas naquela hora eu entendi que a graça havia mudado a minha vida. Que aquela natureza velha já não estava mais ali. Eu entendi. Quando ele pregou a mensagem, o amor divino, ele disse, e aquele endemoniado subiu à plataforma e me chamou de serpente, de enganador, e escarrou na minha face. Eu entendi que a humildade vence. Então, quando aquele endemoniado veio na sua frente, disse, vou quebrar cada osso que tem no seu corpo agora, sua serpente enganadora. E raspou a garganta, escarrou na sua face. Ele não disse nem para que as pessoas do auditório ouvissem. Apenas alguns que estavam perto dele ouviu quando ele falou em voz baixa. Satanás, por que tu tentas desafiar um servo de Deus? Tu cairás prostrados aos meus pés hoje à noite diante desta congregação. E o homem, vou acabar com você. Mas quando ele tentou dar um passo, havia uma força maior. Ele estava na cadeira de rodas. Satanás está na cadeira de rodas. Satanás está com a coluna vertebral quebrada. A menos que você deixe que ele te alcance. E o homem avançou. Mas quando avançou, a força do poder deste nome que está aqui dentro desta igreja e sobre a sua vida derrubou aquele demônio por terra. E aí eu disse, mas cadê a comida? Ela disse, eu não fiz a comida. Veja só, Satanás quer fazer você ficar contrariado. O que ela estava fazendo? Arroz. E ainda estava fervendo no fogo. Mas eu não estou comendo arroz. E eu estava pronto para brigar pelo arroz. Mas eu não estou comendo arroz. E eu disse, o que tem feito?
A salada está feita, então me dá a salada. Eu disse, não, nós não vamos conversar sobre isso, me dá a salada. Me fritam uns ovos aí, me dá esse brócolis aí com essa coisa aí, com esse alface, com esse tomate. Comi e fui embora. Aonde ficou ele? Mas é fácil você ter um problema dentro de casa. Ele vem para te contrariar e faz. Você entra e daqui um pouquinho as telhas da casa estão lá em cima. Só existe uma maneira. Ele provou para mim e para você que nós podemos vencê-lo. Escute, meu irmão e minha irmã. Hoje é uma noite de vitórias. Hoje é uma noite que você está vendo ele com a coluna vertebral quebrada. Você tem que saber isto. Tudo que é teu, Deus te dará de volta. Eu queria que você soubesse o tamanho de Deus que você serve, o poder que este Deus tem de sustentar o céu e a terra. Teria alguém que teria coragem de dizer aqui hoje à noite: minha vida está nas mãos de Deus, minha família está nas mãos de Deus, meus negócios estão nas mãos de Deus. Eu só queria que você se lembrasse disto. Mas Satanás fará tudo para te contrariar, para que você não se lembre destas coisas e queira agir pela sua própria influência. Quando Deus nos deu fé, fé não vem de vós, fé é dom. Fé não vem de vós, é dom. É assim que diz a Bíblia. E fé vem pelo ouvir. E Deus te deu fé. Você tem coragem de dizer: Deus me deu fé? Para que Deus te deu fé? Fé é uma substância que Deus colocou dentro de você para que você se reencontrasse com Ele nos momentos de dificuldade. Ele te deu fé. Mas ali está a estatura de Jesus. Estatura de um homem perfeito. A base é fé. Quando você lê aquelas escrituras de 2 Pedro, capítulo 1, Pedro disse: agora você precisa acrescentar à sua fé a virtude. Deus não vai acrescentar virtude para você. Você vai acrescentar. Esta é a razão porque esta pirâmide vai subir e vai se afinar até chegar a uma ponta de agulha. Porque muitos têm fé, eles têm um fundamento, mas nunca chegarão àquele lugar da estatura de um homem perfeito, que é o Senhor Jesus, que é a forma de você manter Satanás debaixo da planta dos seus pés todo o tempo. Porque a única coisa que o diabo reconhece na sua vida é Deus. Deus é seu Espírito, Deus é o Espírito Santo. Deus não é a primeira pessoa, o Espírito Santo a terceira. Deus, o Espírito Santo, é a única coisa que ele reconhece. Não havendo isso em você, ele passa por cima de você, influencia a sua vida e faz você pensar que você é salvo, faz você pensar que você vai para o céu, quando ele está te levando para as regiões das trevas.
quando você tem fé, então você tem uma substância e uma base para você edificar em cima dela. E aí disse Pedro, acrescente à sua fé a virtude. O que é virtude? Virtude é força, é poder. E a Bíblia diz que Deus nos deu poder. Você busca lá, em Deus, o poder para pisar serpentes e escorpiões. Você busca um poder para manter os poderes do inferno sobre seu controle, sobre seu domínio. Esta é a razão porque prego o evangelho, porque sei que enquanto estou pregando, tenho domínio de todos os espíritos nas minhas mãos, e Satanás não pode se mover. Isso é o que Jesus tinha. Ele tinha força, ele tinha poder, ele tinha virtudes. E quando você tem fé, você faz uma base e você acrescenta a sua fé à virtude. E quando você tem virtude, você aproxima a sua fé e acrescenta conhecimento. Conhecimento não é conhecimento intelectual, literário. Não é isto que a Bíblia diz. Há pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente. Vou citar o nome porque não tenho medo de citar. Existe um pregador presbiteriano chamado Neemias que veio na televisão e respondeu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, dizendo aonde estava cada versículo e cada palavra de cada nome hebraico. Ali ele sabia exatamente onde estavam todas as coisas. Mas ele veio e disse, Jesus era homossexual. Paulo tinha uma amizade muito grande com Timóteo. E Davi era homossexual porque tinha casos com Jonatas. Esse é seu conhecimento. Isso é o que faz o conhecimento literário, intelectual. Veja, esses pastores estão buscando raízes de palavras no grego e no hebraico e distanciando as pessoas, mas não é este o conhecimento. O conhecimento de Deus dá a você o discernimento pleno do que é Deus e do que é Satanás. E ainda que Satanás venha vestido de anjo de luz, fazendo prodígios e sinais, você dirá para ele, para trás de mim, Satanás! Você está acrescentando a sua fé, a virtude, você tem domínio, você tem conhecimento, mas quando você chega no quarto degrau, está a temperança. E temperança quer dizer, escutem bem, domínio próprio. É você ter capacidade, poder e discernimento, que aquilo não é sua mulher, não é seu filho, que aquele é o diabo. Você tem virtude, você tem força e poder para dominar aquele espírito. Você não entra naquilo. Você tem virtude, porque você está aqui na temperança. E você tem domínio próprio. E você sabe ficar calado. Na hora, você sabe fechar sua boca. Você sabe perder. Você não entra em discussão. Você não está falando coisas que não deveria falar. Você tem domínio próprio, você domina e Satanás fica paralisado na sua frente. Ele está na cadeira de rodas. Mas quando você acrescenta a virtude, o conhecimento, a temperança e chega na paciência, você fala, mas eu sou tão calmo que o mundo pode cair na minha cabeça e isto não muda a minha vida. Não é esta classe de paciência que o profeta diz que você precisa. Disse, você precisa ter paciência com Deus. Deus ter paciência com você é muito compreensível. Mas você ter paciência com Deus é outro quadro. É o quadro de Moisés, que chegou diante de Faraó e fez tudo o que Deus havia mandado ele fazer. Moisés estava tranquilo lá fora no deserto. Deus apareceu a ele numa sarça ardente. Mandou que ele viesse libertar seu povo. Deu a ele 2 sinais. Ele veio,
Mandou que ele reunisse os anciãos de Israel, ele reuniu. Mandou que ele fosse a Faraó, ele foi a Faraó. Mandou que ele jogasse a vara na frente de Faraó e ela se transformaria numa serpente, e ele jogou. E quando ele jogou, Faraó sorriu e disse: mas esse é um truque muito barato. Eu tenho pessoas no Egito que faz a mesma coisa. E aí é onde o diabo disse: eu vou envergonhar vocês, seu Deus, que vocês não são de nada. Eu vou provar para vocês que eu vou manter você e seus parentes e seus objetivos todos frustrados. Moisés ficou humilde. Moisés não se asperou. Moisés não se desesperou. Moisés não se irritou. Moisés ficou tranquilo. O que ele poderia fazer? Nada. E ele tinha agora que ter paciência para ver o que é que Deus queria fazer. Porque quando você fizer tudo o que ele te mandar fazer, então tenha paciência para esperar. Porque Deus não vai deixar você terminar envergonhado. Deus virou o Egito de cabeça para baixo, mas cumpriu sua palavra. Deus virá você, ainda que ele tenha que virar esta nação. O que fez Moisés? Teve paciência, esperou e disse: agora, Senhor. O irmão Branham disse: ele apenas cruzou o braço. Isto é viver influenciado por cima. Isto é viver aparentemente humilhado. Faraó disse para ele assim: não tem outro truque. Este é muito barato. Sabe o que o diabo diz a muitos crentes? Você já orou tantas vezes por esse problema, por que você ainda não tem? Então, se você tem fé, virtude, conhecimento, que isto é diabo, e você tem domínio, e você tem temperança, e você tem paciência, você diz: mas eu vou esperar. Eu não tiro o pé daqui aleijado da cadeira de rodas. Eu não vou arredar o meu pé da palavra de Deus. Eu vou dizer a você hoje à noite que a vitória está garantida. Mantenha-se aí, seus filhos, seus parentes, seus negócios. Deixa que tudo pareça que vai dar ao contrário. Irmão e irmã, mas quando você chega em piedade, sabe o que diz o profeta que é piedade? Piedade é ser igual a Cristo. Pastor, ser igual a Cristo não é chegar lá em cima no amor? Não. Quando você chega em piedade, você é exatamente igual a Cristo. Você tem fé, você tem virtude, você tem conhecimento, você tem temperança, você tem paciência. E aí você é igual a Cristo. E quando você é igual a Cristo, não é você que vai completar até chegar lá na ponta da pirâmide. É de cima para baixo que você está vendo uma luz lá brilhar, que virá o amor de Deus no seu coração, porque Deus é amor. E quando o amor vier, o Espírito Santo está sobre você. E quando o Espírito Santo estiver sobre você, você tem amor fraternal. E quando você tem amor fraternal, você se coloca na posição de um endemoniado. Como Jesus olhou para o filho daquele pai, e quando ele disse: se tu podes, se tu queres, ele disse: eu quero. Jesus parou exatamente ali. Esta é a condição que fica você. Você quer ver o mundo salvo? Você quer ver seu filho salvo? Você quer ver sua esposa salva? Você quer ver as pessoas no reino de Deus? Você não está contra seu irmão. Você tem amor fraternal em seu coração. Essa foi a única razão pela qual ele venceu. Porque ele sabia se colocar e pensar: se fosse eu que estivesse naquela condição,
Como é que eu gostaria de ser tratado? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. É maravilhoso. Glória a Deus. Como eu gostaria que eu fosse tratado? Então você não se exalta. Você não pisa em cima de ninguém. Você quer que alguém pise em você? Você quer que alguém te humilhe? Você quer que alguém te faça chorar? Essa é a condição que você fica quando você está igual a Cristo. E quando você é igual a Cristo, a primeira coisa que você é humilde. Enquanto você tiver um espírito arrogante, exaltado, uma natureza de lobo. Um pastor tinha um rebanho de ovelhas. E ele começou a sentir falta de suas ovelhas. Cada dia ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 50. Faltou uma, aquela ovelhinha foi embora. No próximo dia ele contava 49, mas sumiu outra, 48. Ele disse, há alguma coisa errada no meio do meu rebanho? Há alguma coisa que está errada aqui. O que será? Ele disse, vou fazer uma revisão no meu rebanho. Pegou um chicote e ficou à porta do curral. E ele chamava suas ovelhas. E quando a primeira passava, ele bateu no lombo dela. E ela apenas fez mé. E correu e passou. Veio a segunda, ele a chicoteou novamente. Ela apenas deu uma corridinha e passou. E veio a terceira, a quarta, e ele estava chicoteando. Lá no finalzinho, quando ele levantou o chicote e puxou o chicote no lombo da ovelha, ela virou para trás e arreganhou os dentes e fez... Era um lobo vestido com uma pele de ovelha que cada dia devorava uma. E quando você vem ao teste da palavra e você chega diante das realidades e se reage como um lobo e não como uma ovelha, sabe que classe de espírito tem você? Me diga o quanto que você quiser que você tem Espírito Santo. Amém. Mas estes vos será o sinal. Deus habitará convosco em humildade. Na mensagem humilde, diz o profeta. Diz, um dia o mundo saberá que Deus habitou neste tabernáculo. Porque eles próprios testificarão e dirão, você conhece aquele grupo de pessoas? Como eles são dóceis e humildes? Eu não disse para você que humildade é não ter roupa, é não ter sapato, é não ter dinheiro, é não ter cultura. Isso não é sinônimo de humildade. Há muitos que não têm estas coisas e Deus não as confiou a eles, porque eles não podem, porque seriam exaltados. Mas que tal olhar aqui para o exemplo de Jesus? Tendo tudo, se desfez de tudo e entrou entre nós como não tendo nada, para dar a você o direito de ter os céus e a terra. E eu gosto tanto disso.
Eu gosto tanto do Sermão da Montanha, quando Jesus falou sobre os mansos e sobre os humildes, como eles herdarão a terra. E eu gosto de ver o quanto Deus é grande e quanto Deus não tem mesquinhez com ele. Isaías 54, Deus disse: alonga as estacas da tua casa. Deus quer coisas grandes. Deus não vai te dar um barraco na Nova Jerusalém. Quer saber de uma coisa? Ele não vai permitir que você habite na nova terra, nem na condição que ela está, que é 2/3 de água e 1/3 de terra. A maior parte é água. Ele fará explodir o mar, diz a Bíblia, o mar não existirá. Ele fará com que isso desapareça para dar espaço a você. Quando Deus propõe a nos dar o seu Espírito, diz a Bíblia que Ele não dá seu Espírito sob medida, Ele dá em abundância. Aleluia! E eu encontro crentes que estão com a mente tão fechada que nem coragem de pedir a Deus eles têm. É hora de abrir o peito. É hora de saber quem é você. Sabe por que Jesus suportou a cruz? Porque ele sabia quem ele era. Ele foi calado, ele foi humilde, mas ele sabia que haveria de se assentar sobre todas as coisas e que todos os joelhos dos céus e na terra haveriam de se dobrar diante deles. Se você tiver conhecimento de quem é você, você se humilha, carrega a sua cruz, mas você sabe que um dia o mundo se prostrará aos seus pés. Você pensa que não? Muitas vezes eu já perdi. E tenho que tomar minha cruz e fechar minha boca e saber que eu teria direito de reclamar. E não o fiz. Até que vejo aquele demônio se arrastar nos meus pés. E você saiba disso. Você verá. Um dia desse uma irmã veio me procurar e falou: meu marido não me dá mais a feira. Meu marido não quer me dar mais dinheiro, não quer reformar a casa, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, porque quer pisar em cima de mim por causa da fé e não sei o quê. Pastor, eu estou sendo humilhado dentro de casa. Eu falei: o que você está com pressa, irmã? Tenha paciência, seja humilde, e eu vou mostrar para a senhora, porque ainda só tenho 48 anos de idade, mas já vivi o suficiente para ver, viu? Que tudo que o homem semeia, ele colhe. E eu tenho 48 anos e tenho vivido o suficiente para ver demônios exaltados dar a volta e rastejarem debaixo dos meus pés e vir pedir arrego. Eu estou dizendo para você que é a mesma coisa. Quem te humilha, diz a palavra de Deus, Deus o abaterá. Esta é a verdade do Evangelho. Este é um golpe na coluna vertebral de Satanás. Se este povo que está sentado aqui souber se humilhar, como disse Deus, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Eu farei maravilhas extraordinárias, mas seja humilde. Seja humilde na presença de Deus. Eu tenho visto pessoas enfesadas com Deus. Se elas perdem alguma coisa está errada, elas dizem: mas eu sou tão crente, sou tão fiel, por que Deus deixa acontecer isso comigo? Mas Deus não tem cuidado de mim, não tem cuidado de você? Você não sabe o que fala. Por que você não baixa a sua cabeça e diz: Deus está trabalhando? Deus está trabalhando. Deus não está de braços cruzados. Deus está trabalhando. Há um momento que Satanás vocifera e parece que vai vencer
como ele levou Jesus à cruz e estava nu, lá pendurado entre os céus e a terra, cuspido, humilhado, esbofeteado. Ele disse: eu derrotei. Ele estava descendo agora mesmo ao inferno e passou por estas 3 regiões, por onde estavam os mortos, passou pela região dos demônios, chutou a porta do inferno, entrou e disse: agora me dê as chaves, eu vou libertá-lo. Só há uma maneira para você vencer seus problemas. E vou muito mais. Só há uma maneira para você chegar lá. Se você for humilde. Um sinal. Eu vou terminar aqui. O dia que você quiser saber e buscar de Deus um sinal para a sua vida, para qualquer problema da sua vida, busque este sinal. Sou eu uma pessoa humilde? Estou eu vivendo em humildade de coração? Se você quiser saber se Deus está com você, então procure ver se você é um homem e uma mulher humilde. Se você não é, grite, pule, corra, carrega a Bíblia, decore mensagem, mas você saiba de uma coisa: você foi enganado. Nunca houve e nunca haverá cristianismo fora deste padrão. Aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe por que muitas pessoas nunca podem descansar? Sabe o que é descansar? Diz o profeta: não me importa que novo carro a General Motors vai soltar este ano. Não me importa se estou flutuando ou se estou afundando. Eu sei que a minha vida está nas mãos dele. Eu sei que ele sabe cuidar de mim. Eu sei que ele não deixará sua palavra falhar de modo nenhum. Vamos fechar nossos olhos.